Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 22 de maio de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Pensamento e Vida de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje a nossa mensagem é a mensagem de número 9, sugestão. É um texto mais complexo ainda, mas para nós entendermos o objetivo de Emmanuel com esse livro, nós vamos fazer hoje um en passant, uma passagem rápida na mensagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, para nós entendermos qual é o foco de cada mensagem e nós entendermos o quanto elas estão vinculadas uma com a outra, tá bom? Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Fabrício, ora pra gente. Amigo Jesus, aqui mais uma vez, queridos, para darmos prosseguimento ao estudo da obra Pensamento e Vida, onde nos familiarizamos com as instruções, as mensagens, o ensinamento do grande amigo Emmanuel. Que possamos, Senhor Jesus, assimilarmos esses conhecimentos e colocarmos em prática no nosso cotidiano. Envolve-nos com a Tua luz, com a Tua paz, e agradecemos a presença dos amigos espirituais, dos trabalhadores desta atividade, para que possamos assim melhor assimilar os conteúdos. E permanece conosco, amado Jesus, agora e sempre, e que assim seja. Obrigada, Fabrício. Então vamos lá, eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Vamos voltar na mensagem de número 1. A mensagem de número 1 era o espelho da vida. E a conclusão dessa mensagem é que nós, como diz, a mente é o espelho da vida em toda parte. Então o convite era nós começarmos a refletir, o modelo e guia da humanidade. O modelo, então ela diz que a mente ela reflete, né? Ela é o espelho da própria vida. Então a vida que eu vivo, a minha mente reflete isso. Então, o primeiro ponto ele fala o quê? Da própria mente. Quando ele diz a mente, ela acaba refletindo a vida. Então, uma vez eu modificando a vida, a mente passa a refletir. Então, é a mudança. Primeiro ponto, a mente. No segundo ponto, ele vem o quê? Novamente, a vontade. E aí ele aciona que a mente é o espelho da vida, mas para eu mudar a vida, eu necessito acionar a vontade. A vontade. E quando eu falo em vontade, é um movimento externo ou é um movimento interno? Então nós estamos vendo duas mensagens seguidas, acionando quem? A mente. Presta atenção nisso. O pensamento, né? Aí ele vem falar no terceiro item, que foi a cooperação. Que ele iniciou falando da cooperação como no cotidiano, e lá no meio ele diz assim, olha: no mundo íntimo a vontade é o capitão que não pode relaxar no mistério que ele é devido, e assim como o administrador de um serviço reclama ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação e da lógica, conselheiros respeitáveis da chefia das decisões. No entanto, urge que o senso de cooperação seja chamado a sustentar-lhe os impulsos nas linhas da atividade terrestre, que orienta com segurança, não ignora a hierarquia natural que vige na coexistência de todos os valores. Então aqui mais uma vez ele retrata quem? Vontade. Quando eu falo em vontade, é algo interno ou externo? Interno. Então aí pensamento. Na outra ele vai falar da instrução, o material que recebemos. E ele finaliza dizendo assim:
Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Então, é impossível eu desenvolver a inteligência, ter o conhecimento e não me modificar. O conhecimento verdadeiro. Novamente, é um movimento que? Interno. Educação, mais uma vez o movimento que? A mente é um espelho de luz, emitindo raios e assimilamos-nos, repetimos. Falamos da fé, também um movimento interno, do trabalho que aciona a vontade, mas sempre começando no interno. Fizemos a associação, que foi a semana passada, que nós estamos vinculados, associados através da mente, mais uma vez o movimento interno. Aí tivemos a associação, estudamos em 2 mensagens, em 2 estudos, que nós percebemos que todos nós estamos interligados através da mente. E hoje será a sugestão, não é diferente. Por isso que o nome do livro é Pensamento e Vida. Então, em verdade, gente, com essas 8 mensagens que nós estudamos de forma muito minuciosa, fica bem claro na cabeça da gente que normalmente nós buscamos mudanças, nós sabemos que precisamos mudar, mas nós colocamos isso a nível externo. Às vezes nós modificamos a forma de vestir, às vezes nós modificamos até a forma de falar, quando tem alguém ao qual nós temos que posso colocar até um sorriso agradável e de repente fazer uma atitude aparentemente cristã em um ambiente que me cobra essa atitude, mas em verdade no meu mundo interior não se realiza isso. Então o que nós vamos tateando nesse estudo? Que nós devemos iniciar esse processo de mudança, estudar Jesus realmente conscientemente e fazer esse processo de mudança na nossa mente, no nosso mundo interior. Então o que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender que eu tenho que pensar no bem. Eu não posso pensar desejando mal. Eu não posso pensar desconfiando de. Começa realmente pelo pensamento. Para isso, para que eu possa ter um pensamento agradável, eu tenho que aprender a ter um diálogo agradável. Eu tenho que aprender a ter leituras agradáveis. Eu tenho que aprender a ver filmes que me promovam um movimento de ordem moral. Então, se nós observarmos, o mundo externo, ele acaba refletindo no interno, sem dúvida. Então, como eu vivo num planeta onde o mundo me convida para o esdrúxulo, para o erro, para a decadência moral, para o imoral, porque o mundo nos convida constantemente. É uma pessoa que passa com um vestido que tu não sabe se é vestido ou se é só um sutiã e uma calcinha. São os rapazes cada vez, mais externo. Isso tudo te faz, dependendo do que você tem no mundo interior, isso te convida. É uma novela de baixo escalão, é um filme erótico, é um filme agressivo, são as conversas da fofoca. Então todo esse movimento externo, todo esse mundo externo acaba nos convidando ao erro. Então o que fazer para estar nisso sem se contaminar com isso? Se isolar? Não tem como se isolar. Então eu começo a parar para pensar, realmente eu tenho que estar muito bem preparada intimamente para quando eu olhar não me contaminar. Então é realmente um trabalho no mundo interior. E aí vai entrar realmente isso. Então se eu estou vivendo num planeta, se eu vivo em um globo onde o mal ainda impera, e é como se eu estivesse nadando contra a correnteza. E nós temos a informação que o mundo, lá na primeira, a mente é o espelho da vida. Ela vai refletir a vida que tu leva, o meio que tu está inserido. Então, como fazer isso? Então, nós estamos em um momento da nossa vida
esse período, principalmente nós estamos passando de transição, esse período é um período que nós teremos que nadar contra a correnteza para nos mantermos em equilíbrio. Então é um movimento interno muito grande. Para isso eu vou buscar ler bons livros, eu vou buscar, porque já está contaminado. Então o mínimo que eu tenho que fazer é buscar o máximo possível. Esse material todo que nós trouxemos para reflexão é para pensarmos que não é fácil para o meio que estamos inseridos. O planeta ao qual estamos inseridos, o meio que nós estamos inseridos, permanecer é um esforço enorme. Daí termos verdadeiramente que acionar a vontade para isso. Nós espíritas ainda não fazemos diferença no meio social. Nós agimos como todo mundo age, apesar de todo o conteúdo que nós temos. Entendeu? Então vamos lá para o sugestão. Vamos lá. Que Jesus nos conduza. Comenta-se o fenômeno da sugestão mental. Então ele já está dizendo qual é a sugestão. Qual se fora privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados a conta de taumaturgo. Seria como se fosse um verdadeiro milagre ou uma mágica. Quando se fala em sugestão mental, a criatura deduz que para isso é necessário todo esse malabarismo, e não é. Ele diz assim: é qual se fora privativo gabinetes magnéticos específicos, mobilizando os hipnotizadores e hipnotizados. Ele pensa que é isso. Joseph Grasset, ele nasceu em 1849, ele desencarnou em 1918. Foi um neurologista francês e investigador parapsicológico. E nasceu em Montpellier, que é francês, né? Então, esse nosso irmão neurologista. O eminente neurologista da escola de Montpellier chega a classificar as sugestões em duas categorias: as intra-hipnóticas, que se efetuam no curso do sono provocado, e as pós-hipnóticas, que se realizam além do despertar. A classificação dele falando da hipnose. Pode se fazer quando a criatura está no estado adormecido, ou uma hipnose quando a criatura está acordada. É isso? Desperta. Além do despertar. Aí ele vem. Entretanto, agora vem Emmanuel. A sugestão é acontecimento de toda hora. Então, no primeiro momento, o povo acha que é algo meio mágico. O segundo momento, pegando a sugestão de Grasset, esse neurologista, seria uma indução ou do momento que a criatura está num sono, né, hipnotizado, vamos dizer assim, ou no momento realmente de uma lucidez além, né, além. Ele diz: olha, entretanto, essa sugestão aí é acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Por isso que nós voltamos e fizemos uma passagem en passant a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A sugestão é acontecimento de toda hora na vida de todos os seres, e essa sugestão tem o que como base? Base na reflexão mental permanente. Então, a minha mente, o que eu penso, o que eu estou cultuando, alimentando, dentro disso eu recebo sugestões. Nem percebe. Você está mergulhado naquele pensamento. Você imagina uma pessoa que está mergulhada num pensamento, vamos pegar de sexolatria. Ela já está mergulhada. Como ela vai perceber uma sugestão? Tu estás entendendo? Então, acho que aí é a palavra. Então, quando eu estou naquele meio, é difícil perceber em que momento eu recebi uma sugestão, se eu já estou mergulhada nisso.
Eu estou até o tucupi, como dizem. Eu nem identifico essa sugestão. Ela está pensando, ela pensa, ela nutre. E ela está recebendo enxertia. Ela está recebendo mais enxertia em relação ao pensamento, que ela nutre. Então, o que eu tenho que fazer para evitar? Eu tenho que trabalhar onde? É no pensamento. Sempre vai ser isso. O X da questão, o câncer é o pensamento. Se nós pegarmos a vontade, aí ela tem vários departamentos. Tem um departamento do desejo, departamento da memória, imaginação, inteligência. 4. Tem o prazer também. Desejo. Tem outros. Esses aqui foram, o Emmanuel colocou os principais. Aí vamos pegar aqui o desejo. Ele é o gerente disso daí é a vontade. Mas o desejo está lá. A vontade deve acionar o de melhor em relação ao desejo. Então o que nós temos que pensar sempre? Através realmente do estudo, eu começar a reconhecer o melhor a nível para eu, espírito, e me esforçar acionando a vontade para isso. Então, uma vez que eu aciono o vermelho, eu vou acionar a cor vermelha. Se eu aciono o azul, eu vou acionar o que tem de azul. Então, se eu aciono o pensamento Y, eu vou acionar os Y também. Se eu acionar o X, eu vou acionar o X também. E vamos estar alimentando-nos um ao outro, recebendo aí o quê? Sugestões. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu verdadeiramente já cheguei à conclusão que eu desejo me aprimorar, o início de tudo tem que ser no pensamento. E como nós estamos num planeta ainda de provas e expiações, nós vamos encontrar muita tentação. Tá dando para me ouvir aí? Então, olha lá. Entretanto, a sugestão é acontecimento de toda hora na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Então, a base é a permanente, é um pensamento permanente. Aí eu recebo sugestão, tanto para o bem quanto para o mal. Dela se apropriou com mais empenho a magia, que significando o governo das forças ocultas, dela quem? Dela se apropriou, dela quem? Da sugestão. Da sugestão, olha só. A sugestão, ele está falando das sugestões. Dessa sugestão, se apropriou com mais empenho a magia, que significando o governo das forças ocultas, tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas na Terra. Cerimônias essas em que se conjugam as forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhe os impulsos. O que é que ele quis falar com tudo isso? Vocês recordam, você já deve ter visto essas igrejas sensacionalistas que, por uma sugestão, induz o outro às vezes a uma cura e o outro se cura. O outro se cura. Tamanha a vontade dele. Ele recebe uma sugestão, aciona a vontade, ele não sabe de nada disso. Mas ele passa a crer por uma sugestão. Por isso é que ele diz, muito nesse lado místico, no lado religioso, é onde mais existe a sugestão. Foi onde mais se notou, de forma mais ostensiva. Quando ele diz, da sugestão, se apropriou com mais empenho a magia, que significando o governo das forças ocultas, tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas na Terra, cerimônias essas em que se conjugam as forças de poderosas mentes, tanto encarnadas quanto desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular.
disciplinando-lhe os impulsos. Então, a sugestão religiosa, a sugestão mística, você vai conseguir, você vai ficar curado, você vai conseguir seu emprego, você isso, você aquilo, e a criatura passa a acreditar. E aciona a vontade, vincula-se, lembra do pensamento? Lembra da teia? Ela aciona, se associa e vai. Às vezes a criatura ela tá em um pensamento pessimista, nada vai dar certo, eu vou morrer. De repente encontra uma criatura dessa, que tem o dom da fala, aciona isso, ele dá a sugestão, ele acha até às vezes que é ele que cura, mas não é. Ele dá a sugestão, a criatura passa a acreditar, ela muda o padrão mental dela, sai daquele vínculo que ela estava, se aciona com o outro e pronto, e realiza. Tudo isso para nós entendermos o que é a mente. Por isso o nome do livro é Pensamento e Vida. Força mental pura e simples. Força mental pura e simples. Carreando a ideia por uma imagem viva. Novamente ele está falando daí do pensamento e a força da mente. Lembra? Antes de você ver, senão a gente pensa e a coisa acontece. Hoje nós sabemos que quando eu penso, eu me vinculo a uma teia, e uma associação, e passamos a nos alimentar disso. Então hoje nós temos a informação que quando eu penso, eu não estou sozinha. Por isso essa força aqui, força mental pura e simples, carreando a ideia por imagem viva. A sugestão, como a eletricidade, vai fazer uma comparação. O explosivo, o vapor e a desintegração atômica não é boa nem má, dependendo dos seus efeitos da aplicação que se lhe confere. Então, a sugestão, ela não é boa e nem má. Ela é, agora, o que tu vais fazer disso é que o resultado, que ele diz, por imagem viva, a sugestão como a eletricidade, o explosivo e o vapor, a desintegração atômica não é boa nem má, dependendo de seus efeitos, da aplicação que se lhe confere. Porque eu até posso receber uma sugestão negativa e não realizar. Então, o fato de eu receber uma sugestão, isso não quer dizer que eu tenho que fazer. Ela é neutra. Posso até transformar. Quem vai fazer é o outro, exatamente. É uma sugestão. Aí ele continua. Temo-la assim, não apenas no altar da oração, a sugestão, e nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo, mas também nos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros e na demagogia de arrastamento, ressumando o psiquismo inferior que inspira a licenciosidade e a rebelião. Então ele diz assim, nós não temos só os centros religiosos dando sugestões, nós temos também a barbárie, nós temos a mídia hoje, nós temos um artista, um popstar, um WhatsApp, entendeu? Nós temos N recursos que nos dão sugestões e você passa a sugestionar a alguém que você poderá fazer ou não. Então, nós não temos só a sugestão por bem, nós temos também a sugestão por deprimente. E é impressionante como nós aceitamos as sugestões, às vezes, ridículas. O modismo é isso. Nós não sabemos nem do que gostamos. Está na moda, vamos fazer. Ele coloca dos ritos bárbaros e na demagogia de arrastamento, ressumando o psiquismo inferior que inspira a licenciosidade e a rebelião.
Vamos pegar aqui o exemplo de Gesiel. Gesiel, na obra Paulo Estevão, ele foi preso e foi trabalhar nos navios, como escravo, nas galeras. Então, o grupo, os escravos que estavam lá, eram muito revoltados. E sempre estavam dando sugestões para a rebelião, para a revolta, para não fazer bem feito. Em compensação, Gesiel ali, sempre dando a sugestão pelo seu exemplo e através também do diálogo de não te revolta, vamos fazer o melhor possível, saibamos aceitar o que nos está sendo dado. E ele influenciava. E quem queria, quem quisesse, quem tivesse ouvidos para ouvir, entendeu? Assimilava aquilo dali e registrava aquela sugestão. E não se contaminou. Por que ele não se contaminou? Por que ele não se contaminou? E aquele meio não servia de nenhuma... Aquele meio não tinha nenhuma influência sobre ele. Não batia mais, não batia. Aquilo não fazia parte dele. Ele não refletia mais aquilo. Já refletia o Deus, o Criador. Então, ou seja, quando nós falamos assim, o meio foi o meio que me influenciou, foi o meio que me fez fazer. Quando eu vi, eu já estava, por exemplo, vamos dizer que pegam ali um ladrão, e de repente o povo se reúne, a sugestão é, vamos bater. Aí os demais, vamos, bastou uma sugestão, e os outros entraram, mas entraram por quê? Beleza, aí eu vou sair dali, vou ver depois, a criatura foi a óbito de tanto apanhar, e eu saio dali, fiz parte daquilo, eu digo, meu Deus, o que eu fiz? Mas é porque todo mundo estava fazendo, eu fui e fiz também, nem me percebi. Então o que ele faz? Ele faz uma transferência, ele jogou, ele não tem responsabilidade, porque ele é um pobre coitado, ele não teve vontade própria, o erro foi do grupo. Então ele transfere para o outro, enquanto que em verdade ele deveria dizer que se eu fui é porque a agressividade estava em mim ainda. Eu assimilei e dei vida à sugestão que eu recebi. Está nele. E lembra que ele está falando de sugestão tanto no mundo dos encarnados quanto no paralelo que é o desencarnado. Porque os desencarnados também nos dão sugestões. Me recordo uma frase de um espírito que ouvimos na reunião mediúnica, ele disse assim, vocês são engraçados. Nós damos a ideia, que é a sugestão. Mas quem realiza são vocês. E a culpa é nossa? Olha aí, ele deve ter estudado pensamento e vida. Faz sentido a colocação dele. Porque nós carregamos o hábito sempre de estar levando a responsabilidade para o outro. Eu recebi a sugestão, mas quem realizou foi... Deus está em mim, mas eu repito para o outro. A culpa sempre do outro, não é minha. É a humildade de aceitar que errou. Entendeu? A humildade de aceitar que errou. A humildade de fazer uma autoanálise. De reconhecer que ainda tenho fragilidades. Não é falar, é reconhecer. Porque às vezes eu falo até como um mecanismo de fuga e de acomodação. Eu sou mesmo assim, eu sou mesmo assim. Porque eu sou isso, eu sou aquilo. Mas no fundo é da boca para fora. Não há uma conscientização do que verdadeiramente é as minhas enfermidades. E às vezes você realiza isso como um processo de acomodação. Então eu tenho que fazer isso de forma muito séria, muito autêntica. Eu ainda me deparo pensando nisso. Às vezes eu não estou fazendo, mas eu estou pensando. Se eu estou pensando, eu estou vinculada a. Então o mal está em mim, aguardando uma oportunidade para vir à tona. Então eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. Nós temos que tirarmos as máscaras, entendeu? E fazermos esse trabalho, esse mergulho. Vai mais um pouquinho, ele diz assim, nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Emoção, pensamento e atos. Se eu estou aqui com a minha emoção, com uma raiva enorme, uma agressividade enorme,
em relação a Lígia. A gente está aqui numa discussão e eu estou aqui. Isso tem influência sobre a Lígia? Claro. Com quem tiver pressa. Por isso que ele fala: emoção, o meu pensamento e atos. É porque assim, vamos pegar novamente Gesiel. Quando Gesiel entrou, estava Saulo de Tarso sentado. Ele foi na casa do caminho, estava ali sentado aguardando, vestido à romana, ele com o seu amigo Sadoc. Entra Gesiel, na verdade já Estevão. Entra Estevão, dá a palestra dele. Ele percebeu a presença dele, mas ele fez a palestra da forma íntegra. E uma hora Saulo levantou e interrogou. Então, e com toda a prepotência, emoção, pensamento. Porque aí é o quê? Emoção, pensamento e ato. Nesse momento. Então, o que diz Emmanuel? Que o nosso Estevão, ele sentiu na hora um medo. Não digo um medo, mas um tremor. Um impacto. É natural. Ele teve aquele impacto, mas o que ele fez? Ele trabalhou isso dentro dele. Mas ele tomou o impacto. Então, no momento que eu estou agredindo a Lígia, através de pensamento, de vibração, de emoção, ela vai sentir. Ela vai sentir algo. Não tem como ela ser indiferente, só se ela for um psicopata. O psicopata está desassociado da emoção. Então, ela vai sentir alguma coisa. O convite é trabalhar o que está sentindo. Não é do outro, é meu. É meu, o outro acionou. E eu tenho que trabalhar em mim. Entendeu? Eu não absorvi do outro. O outro acionou em mim. Agora, se ao invés de Lígia aqui tivesse o Cristo Jesus, aí é diferente. Você está entendendo? Aí eu posso ter um chilique aqui, bater no rosto dele. Nós tivemos essa passagem. Então Jesus não foi tentado. Não tem como. Nós até estudamos isso, que nem isso é uma metáfora, né? Então, ou seja, quando o cidadão deu uma tapa, bateu no rosto de Jesus, ele olhou profundamente. Se errei, aponte o meu erro. Se não, por que me bateste? Ele levou o outro à reflexão, mas ele estava em paz com ele. Se eu errei, aponte o meu erro. Se não, por que me bateste? Da mesma forma com a mulher adulta. Era um momento de muito movimento. Jogaram aquela mulher aos pés dele. Uma palavra, ela seria apedrejada. Ele parou, pensou. A sugestão era: a lei manda apedrejá-lo. E tu, que diz? Colocou ele num funil. Aquele dentre vós que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Entendemos? Então, o que nós temos que entender? Então, dentro do nosso nível de consciência, que nós não somos ainda um Cristo, estamos muito longe ainda desse equilíbrio, o trabalho é: alguém dá a sugestão e eu trabalho ela em mim. Eu vou trabalhar ela em mim. Alguém grita, berra, vai ter uma influência sobre a Lígia? Vai. Mas ela vai trabalhar isso dentro dela. Eu particularmente, Fabrício, eu não gosto da palavra autocontrole, porque controlar existe uma força e você está aqui só, que nem você está controlando um carro, embreagem, freio, embreagem, freio, embreagem. Você não resolve o centro da questão. Ele segura, mas a força ainda está. Então eu gosto desse trabalho de autoeducação, que aí você educa a força, entendeu? Você educa. Não é controlar, mas é educar. Educar. Então, quando eu faço esse trabalho de autoevangelização, esse trabalho mental, essa busca de permanecer com Cristo, fazendo esse esforço diário, quando chega esse momento dessa situação difícil, eu tenho uma estrutura, eu passo a ter uma estrutura um pouco melhor, porque eu estou exercitando isso 24 horas, constantemente. Eu não sou pega de surpresa. Entendemos isso? Olha lá. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Todos exteriorizamos a energia mental, todos nós, configurando as formas sutis
com que influenciamos o próximo. Gente, então a gente estava achando que sugestão era só um ato de falar. Aquele está falando, não. Que a sugestão é: todos nós exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas nos cérebros alheios. Então, por isso, nós estamos falando aqui, todos exteriorizamos a energia mental. Jesus exteriorizava? Vocês entenderam agora por que o grupo que se acercou dele se contaminou por ele? Vocês estão entendendo da influência? Por exemplo, a influência do Cristo, imagina quando ele diz assim, ó, todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas, nascida nos cérebros alheios. Então, do jeito que eu exteriorizo, outros também exteriorizam. E um influencia no outro. Aí nós pegamos novamente o nosso Senhor Jesus. Ele exteriorizava a energia mental? Exteriorizava. Vocês entendem agora a influência dele sobre as pessoas? As pessoas se contaminavam. Vamos encontrar isso também na figura de Francisco de Assis, na figura de Chico, na figura da Madre Teresa. As meninas da escola todas se reuniram para trabalhar com ela no desejo de tirar as crianças e idosos da rua. Então, essa influência, ela é neutra. Ela pode ser para o bem, como a ação é neutra. O que eu alimento é que não é. Então, eu posso influenciar tanto para o bem, quanto eu posso influenciar para o mal. Você pega aquele menino da escola, o que nós hoje chamamos de bad boy, não é isso? Ele acaba influenciando um grupo que realizam os desejos dele, da mesma forma que eles se agregam. Então, quando a gente começa a dizer, meu Deus, olha, o pensamento, ele começa a ter algo muito amplo. A gente passa a ter uma responsabilidade muito grande com o que pensamos. Porque a gente acha que o que eu penso vai ficar, não, eu estou só pensando. A gente diz, não, eu estou só pensando aqui quietinho, não estou fazendo mal para ninguém. O pessoal diz assim, não, mas eu só estou pensando, eu já não realizo, já é o bem. Descobrimos que é o mal também. Por isso que no livro A Gênese, quando eles estão estudando, lá nos últimos capítulos, estudando fluido, ele fala que quando você mata alguém pelo pensamento, o assassinato aconteceu. No livro A Gênese. Mesmo que não tenha ocorrido de fato, a cena ocorreu nisso aqui, ó, nessa energia mental. O plasma criou. E aconteceu. Houve um assassinato. Entendeu? Então, o que nós chamamos de... E nós estamos estudando que quanto mais evoluído o espírito, maior o seu poder de irradiação. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas nos cérebros alheios. Tanto eu influencio, como também sou influenciada. Isso também é uma sugestão. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles... Olha que interessante isso aqui. Esse livro é muito bom, gente. Cada atitude de nossa existência, né, modifica forças naqueles que se nos afinam com um modo de ser, impelindo-os à imitação, seja ela consciente ou inconsciente. A imitação é a frase que nos diz: a palavra educa, mas o exemplo arrasta. E isso aqui bate muito com a mente espelho da vida. Mente espelho da vida. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com um modo de ser, ou seja, eu gosto, eu me identifiquei. Se eu pego ali o menino, que é o bad boy, e eu me aproximo dele, é porque eu também tenho afinidade, eu gosto, eu me identifico, eu quero, por mais que eu não seja igual, mas gosto dessa agressividade. Então eu vou ali e acabo imitando a criatura, consciente ou inconsciente.
Às vezes você convive com alguém e você não gosta, você olha e você não gosta, mas você tem afinidade. Sem você perceber, você faz igualzinho. Ou pior. É que o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. Princípio de repercussão em todos os setores da vida. A escola é um lar de iniciação para as almas que começam as lides do burilamento intelectual. Nós vamos parar aqui, porque esse da escola, vamos descer um tantinho mais ainda. Vamos parar aí, tá bom? É difícil, gente, entender isso? É difícil? Nós falamos a nível de conduta moral. Vou te dar um exemplo. Basta uma Madre Teresa para movimentar o mundo inteiro. Então nós ainda somos já um número muito grande, mas a nossa vida no cotidiano, profissional, nós não fazemos muita diferença. Entendeu? É isso que eu tô. Nós acabamos fazendo o que todo mundo faz. E o que diz o Livro dos Espíritos? Que o mal toma uma proporção maior porque o bem é tímido. Queremos dizer que nós somos o bem? Não. Queremos dizer que quando nós vamos para a vida no cotidiano, nós não fazemos diferença. Nós não vivenciamos de forma intensa o que nós aprendemos dentro do Centro Espírita. Alguma pergunta, meus amigos? Foi difícil hoje? Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos reler isso em casa, com calma, tá? Se houver dúvida, vamos trazer o próximo estudo. E a próxima estudo nós vamos aprofundar e nós vamos entender a responsabilidade dos pais, principalmente na infância, dessa turminha. E vamos ver aqui a importância da escola. Porque, gente, nós somos reflexo, nós imitamos o nosso pai, a nossa mãe, o popstar, alguém ao qual nós tivemos afinidade. Então, até o próximo estudo, se Deus quiser.